Só se fala agora em mapa mental, em mapa dos sonhos, vision board, planos para 2026, como todo final de ano. E antes que você sente para fazer, recortar fotos e montar ideias através do Pinterest, eu gostaria de refletir com vocês e comentar algumas coisas que eu acho que são super importantes quando você vai construir o seu vision board. Isso daqui é uma parte que eu tirei do meu mapa dos sonhos, que estava no meu armário, porque todos os dias eu abro, eu olho e eu analiso. Uau, isso daqui realmente eu quero, o que eu preciso fazer? Ou então, às vezes, até algumas coisas que eu queria no começo do ano, e agora já não faz mais sentido, então eu vou lá, risco, coloco gratidão, e continuo e sigo a vida. Então, eu acho muito importante mesmo fazer vision board, mapa dos sonhos, carta dos desejos para o próximo ano, porque isso coloca uma intenção, te dá um rumo e eleva a sua vibração e faz com que realmente a lei da atração trabalhe aí a seu favor. Mas antes de fazer o mapa dos sonhos, o que eu gosto sempre de fazer? Eu gosto de sentar e eu respondo algumas perguntas, eu escrevo algumas coisas antes de definir o que eu quero para o próximo ano. A primeira coisa, a gente tem que ter claramente o que a gente não vai mais levar para o próximo ano, o que a gente não vai mais aceitar. Para isso, a gente tem que ter nossos valores muito bem definidos. E eu vou deixar aqui um vídeo em que eu falo sobre como a gente estabelece os nossos valores para a nossa vida. E o que acontece? Muitas vezes a gente está prosperando, a gente está feliz, a gente está ali cuidando da nossa vida e aparecem ervas daninhas. E como um bonito jardim, as ervas daninhas, às vezes elas aparecem numa forma que elas são bonitinhas, são pequenininhas, e a gente fica em dúvida se são flores, se não são plantas, se elas são ervas daninhas ou não, e a gente deixa. E aí o que acontece? Quando a gente menos espera, elas já se propagaram e aí elas já fizeram um grande estrago no nosso jardim e na nossa vida. Então, tem coisas que a gente não pode tolerar, a gente não deve, a gente tem que cortar, por mais difícil e por mais dolorido que isso seja. E aí eu começo a responder algumas coisas. Por exemplo, qual é o estado mental que eu quero ter em 2026? Eu quero ser uma pessoa abundante, eu quero ser me sentir uma pessoa feliz, eu quero me sentir saudável, eu quero me sentir próspera. Qual que é o estado mental? Então você vai trabalhar no seu mapa mental com atitudes que façam você se sentir próxima a esse estado mental. Por exemplo, se meu estado mental eu quero me sentir abundante, eu não posso estar o tempo todo julgando, criticando, falando mal, ou ter a minha mesa super desorganizada, meu carro super cheio de lixo. Eu tenho que ter atitudes que me coloquem na frequência da emoção, do estado mental que eu quero viver. E aí eu penso em situações que estão pendentes, que necessitam ter uma resolução. Cursos, livros que você começou, mas que são importantes, uma situação na justiça, uma situação de uma dívida, uma situação com uma pessoa. Então você coloca todas as situações que estão pendentes, porque isso é tão importante. Quando a gente vai deixando fio solto, quando a gente vai deixando situações mal resolvidas, isso se torna um bolo energético tão assim desagradável, que às vezes alguma coisa a gente não consegue evoluir, porque a gente deixou um monte de pontas soltas no passado. E aí eu parto para a próxima pergunta, que é: qual é a grande aventura que eu quero viver? Então, vamos supor que eu quero fazer a peregrinação de Santiago de Compostela. E essa grande aventura pode ser fazer um curso, pode ser entrar numa faculdade, pode ser qualquer coisa, tirar uma carta de habilitação, aprender a dirigir, aprender a andar de bicicleta, aprender a nadar. Então, você vai escrever qual é a grande aventura e vai escrever quais são os passos que você vai tomar diariamente para se aproximar dessa grande aventura. A próxima pergunta é: qual é a única coisa que, se eu focar todos os dias, ela vai impactar todas as áreas da minha vida? Você vai pensar também, separe todas as áreas da sua vida. Área financeira, área espiritual, a emocional, intelectual e carreira. E você vai também pensar na sua versão física. Se eu esqueci de alguma, vocês complementem aí. E você vai pensar o que você tem já hoje que está super bem, que está funcionando,
e qual é a sua melhor versão nessas áreas em 2026. E você vai escrever 3 atitudes que são práticas, não assim, eu quero emagrecer 10 quilos. Não, eu quero emagrecer 10 quilos, então para isso eu vou caminhar todos os dias, eu vou para academia às 7 horas da manhã, eu vou cozinhar, vou fazer cozinhar no domingo à noite, vou preparar minhas marmitas. Então você vai escrever coisas concretas sobre as áreas que você quer melhorar. E você vai pensar refletir sobre o seu dia perfeito. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso, que é o exercício do dia perfeito. Como que você quer acordar, onde você quer acordar, como seria o seu dia perfeito em 2026, a maioria, o seu dia a dia ali comum. E você vai detalhar esse dia perfeito. Eu quero acordar, eu quero fazer exercício, eu quero ter o tempo à tarde livre para encontrar minha família, encontrar meus amigos, ou ler um livro. Então você vai detalhar aí qual é o seu dia a dia perfeito. E aí sim, respondendo essas perguntas, você vai olhar todas as suas fotos, não precisa olhar uma por uma, mas dá uma passada ali nos meses, janeiro, fevereiro, março, e você vai começar a olhar todos os bons momentos que você viveu. E você senta e agradece e fala, gente, isso aqui foi demais, nossa, consegui esse dia, foi super importante para mim, que alegria, já não me lembrava mais. Então você vai entrar aí nesse estado de gratidão, de euforia, de contentamento, e aí com essa vibração elevada, você vai montar o seu mapa dos sonhos. Então você pode pegar fotos no Pinterest ou na internet, ou recortar, ou somente escrever, desenhar, usar a criatividade, fazer recorte de jornal. E você sempre, quando você começar a montar o seu mapa dos sonhos, eu gosto de colocar o meu nome completo, a data do meu nascimento no centro, e aí eu sempre gosto de colocar o desejo que eu quero realizar, baseado em tudo que a gente já viu, que tudo a gente conversou, e sempre responder uma pergunta: o que é que eu posso fazer hoje que vai me aproximar desse sonho? Então eu coloco lá uma pequena atitude. E aí eu deixo esse mapa dos sonhos dentro do meu armário, e também gosto de colocar no fundo de tela do meu celular. Uma coisa que eu gostaria de deixar é que faça o mapa dos sonhos, entrega para o universo e vá se divertir, vá viver, vá sentir bem-estar, entre na frequência da abundância, porque às vezes a gente fica tão ali bitolado, olhando e pensando, não se realizou ainda, nossa, que droga, ai meu Deus, isso não funciona, e as coisas não funcionam dessa maneira. Às vezes uma árvore, ela demora um tempo para crescer, para dar frutos. Então, não necessariamente o que você colocou no mapa dos sonhos esse ano, ele vai se realizar. E às vezes pode não realizar, mas realizar outra coisa muito melhor. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou, puxa vida, reclamando, nada do que eu coloquei no meu mapa dos sonhos, quase nada do que eu coloquei se realizou. E eu falei assim, mas peraí, vamos pensar, seu ano foi ruim? Não. Então tá, vamos olhar suas fotos. Aí a gente olhou as fotos, ela foi viajar para vários lugares, ela conheceu um lugar que ela queria há muito tempo ir, ela teve promoção no trabalho, ela conseguiu receber um dinheiro da justiça que estava parado, e a gente foi enumerando. Eu falei, às vezes o que a gente coloca na lista dos sonhos é até pequeno perto das coisas que aconteceram, só que a gente se esquece, a gente fica fixado num pedaço de papel, em fotos. Então, a gente tem que agradecer e soltar, porque vai se realizar. Se a gente solta, se a gente faz a nossa parte, se a gente toma atitude, a gente continua caminhando, se divertindo, vivendo, a vida é maravilhosa e os sonhos vão acontecer. Então, eu espero que você fique com essa mensagem e que você faça o seu mapa dos sonhos, se divirta, foque no bem-estar, e a gente se vê no próximo vídeo.